queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, que o Espírito Santo, aquele com o qual Jesus nos batizou, também nos guie quando queremos meditar na sua palavra, especialmente na leitura do profeta Isaías, que ouvimos agora. Talvez você já tenha ouvido isso, de que o livro do profeta Isaías é como se fosse uma Bíblia em miniatura, na sua organização, na sua distribuição de capítulos. Nos 39 primeiros capítulos de Isaías, assim como o Antigo Testamento tem 39 livros, nós temos nesses primeiros 39 capítulos, principalmente, juízo de Deus, condenação de Deus a um povo imoral, idólatra. E não era outro povo, era o povo de Deus. Ou seja, a maior parte desses primeiros 39 capítulos é de lei, é de condenação. E aí se seguem 27 capítulos, do 40 até o 66. Assim como o Novo Testamento tem 27 livros. E esses 27 capítulos trazem a mensagem de consolo agora de Deus, a mensagem de esperança para aquele povo que Deus primeiro condenou com a lei. Assim como a maioria do Novo Testamento também traz mensagem de consolo, de perdão. Por quê? Porque nessa segunda parte, que começa no capítulo 40, Deus fala bastante do Messias que virá. O Messias que vai chegar como rei e salvador. Aqui no final do nosso texto ele é chamado também de pastor das ovelhas de Deus. Então, predomina o Evangelho. Uma outra coisa interessante, que aponta para a graça de Deus, meus irmãos, é o próprio nome do profeta. Isaías, lá em hebraico, quer dizer o Senhor salva. Então, o nome dele já trazia a mensagem de esperança. E esse texto que a gente ouviu hoje, que nós acabamos de cantar, e de consolar o meu povo, é o início dessa parte, então, cheia de promessas de salvação por meio do Messias que ia chegar. Essas promessas aqui, elas se cumpriram 700 anos depois que Isaías pregou isso. Ele chegou e ele foi apresentado ao mundo por um precursor, vamos dizer assim, um porta-voz que veio um pouquinho antes dele começar seu ministério, é o João Batista. Nós ouvimos então a leitura de Marcos hoje, E João Batista veio do deserto cumprindo essa promessa aqui, É uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Deus, nesse texto aqui, através de Isaías, está chamando a gente a fazer algo muito especial. Eu coloquei lá no convite para o culto. Vocês sabem para que realmente Jesus veio? Para que Jesus veio ao mundo? Tem a ver com isso aqui. Através de Isaías, Deus chama a gente a consolar o seu povo, a preparar o caminho do Senhor para as pessoas chegarem a Deus, e Deus chegar para elas, e também a apontar para o pastor que vem cuidar das suas ovelhas. Então, é uma grande tarefa que Deus deu para Isaías naquele tempo, e é uma grande tarefa que dá para a gente hoje. Vou repetir. Deus chama a gente para consolar o seu povo, para preparar o caminho do Senhor para esse povo e apontar para esse povo o pastor que cuida das suas ovelhas. Esse é o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, concretizar esse consolo de Deus. Quando Deus chamou Isaías para essa tarefa, disse: ó Isaías, você vai pregar lei do meu povo e consolo do meu povo. Olha qual foi a reação de Isaías. Está lá no começo do livro de Isaías 6. Isaías falou assim: Deus disse: olha, você vai pregar. Ele disse: ai de mim,
Eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu moro no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías teve uma visão, ele estava no templo de Deus e ele viu Deus. E aí nós vamos ver depois que Deus então purificou e enviou. Mas veja a reação dele. Eu sou um cara de lábios impuros, eu estou no meio do povo impuro. A pergunta que eu coloco agora, meus irmãos, é: e vocês e eu? Nós? Será que nós somos diferentes de Isaías? Será que a gente é melhor que ele? Será que a gente tem condições de consolar o povo de Deus? Preparar o caminho para esse povo, para o Senhor? Apontar para esse povo o pastor que é Jesus? Ou será que nós também não temos lábios impuros? Vivemos num mundo e vivemos no meio de um povo impuro? É óbvio que isso é verdade. Precisamos, como eu já falei outras vezes, não precisamos nem de Bíblia para perceber isso. Vivemos num mundo de gente impura e não dominado pelo pecado. E eu e vocês, nós não temos nenhuma dignidade. Nós não temos nenhuma qualidade ou capacidade própria que nos faça servir ao Senhor e proclamar a sua palavra. O Isaías diz assim: olha, toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Essa erva que o Isaías está falando aqui, meus irmãos, somos nós. E o hálito do Senhor, que faz a gente secar, é a lei de Deus. A lei de Deus, ela sempre traz morte. Ela deixa de secos como a palha, aquela palha que o vento leva ou que é jogada no fogo. Então, Isaías está dizendo, todos nós somos assim. A gente é como aquela erva, quando Deus sopra o hálito da sua lei, não sopra nada. Agora, se é assim, por que Deus deu para o profeta Isaías e por que ele dá para nós uma tarefa tão importante? Se nós não temos mínimas condições de realizar essa tarefa, não seria melhor Deus enviar os seus anjos, como ele enviou, por exemplo, para anunciar para Maria que ela seria a mãe de Jesus, e enviou anjos para anunciar para os pastores lá no campo, que Jesus tinha nascido? Tantas vezes Deus mandou anjos na história do seu povo. Aliás, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Por que ele não mandou esses mensageiros? Por que ele mandou Isaías? Por que ele manda a gente? A resposta nas próprias palavras de Deus para o profeta, que no texto ele diz assim: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O pecado do profeta, meus irmãos, o pecado de todo o povo e o nosso pecado está perdoado. Lá em Isaías 6, quando o profeta diz: olha, eu estou perdido, estou impuro, tenho lábios impuros, O próprio Deus purificou Isaías naquele momento, de uma maneira muito significativa. Pegou uma brasa do altar, onde tinha fogo no templo de Deus, pegou aquela brasa com uma tenaz, o nosso, tipo um alicate comprido, colocou os lábios do profeta e diz: eu estou purificando os teus lábios, eu estou perdoando você, eu estou dando para você o perdão, para que você possa proclamar a minha palavra. Uma brasa lembrante de fogo. E aí o João Batista diz,
Eu estou batizando vocês com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar vocês com o fogo e o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, o Pentecostes foi em forma de línguas de fogo. Então, meus irmãos, a voz do cano no deserto, João Batista, veio depois, 700 anos, cumprir o que estava escrito aí. Veio ser aquele que ia preparar o caminho do Senhor. O que eu acabei de dizer aqui. Eu batizei vocês com água e ele batizará vocês com o Espírito Santo. Em outro lugar, fala também do Espírito Santo e fogo. Então, aquele Deus que purificou Isaías com uma brasa viva, purifica nós agora com outro fogo. É o fogo do Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, Jesus. Quando Jesus cumpriu a sua missão, então mandou o seu Espírito Santo para continuar a sua obra e purificar os nossos corações pela santidade de Jesus. Então agora, meus irmãos, nós podemos pensar assim: será que mesmo assim a gente é digno? Ou será que a gente também não pode dizer para o João Batista: eu não sou digno de me inclinar e desamarrar as sandálias ou as correias das suas sandálias, das sandálias de Jesus? Mas novamente, a Bíblia diz que Ele nos faz dignos. Nós realmente não somos dignos de fazer isso. Ele nos faz dignos por meio do seu sangue que nos limpa de todo pecado. Como diz o Salmo de hoje, perdoaste a iniquidade do teu povo e cobriste todos os seus pecados. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Muita gente lê isso hoje e pensa logo em justiça social, paz no mundo. Mas lembre, quando a Bíblia fala de justiça, de paz, está falando da justiça e da paz de Deus. Quando fala de graça e verdade, está falando da graça e da verdade de Deus. Em quem a graça, a verdade, a justiça e a paz se encontraram? Em Jesus, nosso Salvador. Em Jesus, Deus mostra a sua misericórdia, mostra a sua verdade. Por meio dele, ele concede para nós então a justiça dele, a paz dele, que nos torna então dignos, ele faz a gente justos. Nós que éramos injustos, pelo sacrifício do justo na cruz. Ele então torna possível algo que para nós é impossível. Muita gente acha que é possível, mas não é. Ele torna para nós possível a reconciliação e a paz entre nós e Deus, através de Jesus. Então, meus irmãos, sabendo disso, reconhecendo, confessando que eu e vocês somos pecadores, nós também recebemos o perdão. Nós também recebemos a purificação de todos os nossos pecados por meio de Jesus. E aí entra então isso. Nós somos consolados para consolar. Nós somos perdoados para anunciar o perdão. Como eu disse antes, eu coloquei lá no convite do culto. Você sabe para que Jesus realmente veio ao mundo? Para nos dar consolo através do seu perdão. E aí a outra pergunta deve ser essa: bom, para que a gente recebe esse consolo? Só para nós? Não. Somos consolados para consolar. Somos batizados, perdoados, enraizados e confirmados na fé em Jesus para consolar os outros. A gente é chamado, como diz aqui no texto, uma palavra muito bonita. Nós somos chamados a falar ao coração das pessoas. Falar o quê? O que você vai falar para as pessoas? Você vai falar, meu irmão, minha irmã, daquilo que você tem no seu coração, daquilo que você tem na sua vida. Você vai falar do amor, do perdão, que te dá consolo, que te dá vida nova e salvação. Você vai falar para as pessoas do amor, do perdão, que te dão consolo em todas as situações da sua vida. Nós vamos
consolar as pessoas, falando ao coração delas. Para que Jesus veio ao mundo? Falando que Jesus veio aqui para dar para elas perdão, vida, consolo e salvação. Nós somos chamados, em todas as oportunidades, em todo o tempo, a mostrar o caminho do Senhor para as pessoas. O caminho que nós não precisamos preparar, já está preparado, nós temos que mostrar. Por quê? Olha o que diz aqui no texto, né? Os vales eles serão levantados, todos os montes serão rebaixados, tudo que é tortuoso vai ficar reto. O que ele estava dizendo ali, né? Isso era um costume que havia, né, quando vinha uma autoridade, deixar a estrada o melhor possível. Talvez vocês já viram isso, não sei se faz hoje em dia ainda, mas pelo menos quando eu era criança, adolescente, muita cidade do interior que se fazia isso, nesse sentido. Vai vir um governador, vamos pintar os meio-fio, vamos podar as árvores, vamos deixar a cidade bem bonita para o governador passar, né? É mais ou menos isso que ele está dizendo, olha, prepare o caminho para o Senhor vir, prepare tudo. Só que aqui, meus irmãos, quem fez tudo isso foi Jesus. Ele preparou o caminho para a gente chegar a Deus. Ele tirou os vales, as montanhas que a gente não poderia passar por elas. Ele tirou os caminhos tortos e deixou o caminho limpo e reto entre nós e Deus. Ele tirou todos os obstáculos que havia entre nós e o Pai. Como? Com a sua morte, com a sua ressurreição. E ele então se transformou ele mesmo no caminho, a verdade, a vida pela qual chegamos ao Pai. O Salmo de hoje também tem referência a isso. Diz assim, ó: a justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ele transforma em caminhos. No lugar de justiça que vocês podem pôr a palavra Jesus. Jesus irá adiante do Senhor, e as pegadas dele serão transformadas em caminho. Quer dizer, Jesus foi trilhando o caminho para a gente chegar até o Pai. Os irmãos, nós somos igreja para isso. Somos consolados para consolar. A gente é chamado para fazer isso, de novo, né? Vocês sabem disso muito bem. Num mundo que está desmoronando, num mundo que está secando, num mundo que está murchando, nesse mundo que está se desfazendo, nós somos chamados a proclamar algo que permanece para sempre, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Por isso, a promessa dessa palavra é verdadeira. E a gente pode provar isso para as pessoas com as nossas vidas, não é só uma teoria. A gente pode mostrar que Jesus é aquele que nas nossas vidas nos apacenta, como diz o texto. Apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. Nós podemos dizer, olha, isso acontece na minha vida. O meu pastor me leva nos braços, ele me apacenta. Apacentar quer dizer cuidar, alimentar, guiar, né? Ele me guia mansamente com o seu evangelho. Então, meus irmãos, vocês e eu, todos os irmãos que nós temos, nós somos cuidados, nós somos guiados pelo bom pastor Jesus, dia após dia. Mesmo que às vezes a gente não percebe isso, a gente é consolado e fortalecido sempre de novo pelo seu amor. Aqui no culto, a gente recebe esse cuidado de Deus de uma maneira muito especial. Aqui a gente é consolado de maneira muito especial e pessoal, né? Na sua palavra que a gente está ouvindo, lendo, e na Santa Ceia, a gente recebe, né, Cristo pela nossa vida. Esses meios da graça alimentam a nossa fé e nos dão a certeza de que, mesmo que os nossos corpos também vão murchar,
vão secar, vão se debilitar, vão se enfraquecer, até que finalmente vão virar pó. Mesmo assim, nós temos a certeza de que nós esperamos um novo céu, nova terra, onde reinará a justiça de Deus, como a gente ouviu Pedro falar na epístola de hoje. E lá nós vamos estar quando Deus chamar a gente desse mundo. E lá nós vamos estar no dia do juízo, quando a Bíblia diz, né, que Ele vai reunir todas as pessoas que já viveram, e vai chamar então as suas ovelhas, mas vai condenar aqueles que não quiseram seguir a volta do pastor. Meus irmãos, eu quero que vocês levem essa palavra para vocês, bem fácil de gravar. Somos consolados para consolar. Consolar os nossos familiares, consolar os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Fazer o que Deus diz aqui no começo, né? Console, console. Mas lembra, não é qualquer consolo. É o consolo de oferecer a essas pessoas o verdadeiro sentido do Natal, o perdão e a salvação de Jesus. Nós que somos consolados por Cristo, a gente pode consolar os outros, mesmo a nossa fraqueza, mesmo a nossa indignidade, porque tem muita gente que ainda precisa conhecer e receber o verdadeiro e único consolo que dá a vida nova, que dá a vida eterna. A igreja é um lugar para a gente treinar isso. O apóstolo Paulo diz no outro lugar: consolem uns aos outros, apoiem uns aos outros. Então aqui, né, a gente faz um treinamento. Quando a gente consola o irmão que caiu no pecado, quando a gente consola o irmão que está de luto, quando a gente consola o irmão que está passando por aflições, quando a gente ora uns pelos outros, né? E consolando uns aos outros, então nós vamos também levar muitas pessoas à salvação e o consolo que vem de Jesus, o Cordeiro de Deus e o nosso bom pastor. Meus irmãos, vamos consolar uns aos outros, vamos animar uns aos outros. Os que estão aqui hoje, os que hoje não estão aqui, vamos nos animar a levar o consolo de Jesus para as pessoas. Vocês podem ter certeza. Muitas vidas são transformadas quando as pessoas ouvem deste consolo que elas nunca ouviram falar. Então, consolemos as pessoas, porque nós somos consolados